Opa, e aí galerinha, beleza? Então eu fiz um repositório no GitHub e esse repositório eu vou deixar alguns tutoriais e vídeos e vou deixar alguns códigos que eu fizer nesse repositório para facilitar a galera que quer utilizar e também vou colocar alguns códigos que eu encontrar na internet de algumas coisas que eu estou vendo ou estudando que é interessante também. Caso vocês queiram aproveitar alguma feature e etc. Então eu vou abrir a Unity aqui. É, vou abrir a Unity, tá? Deixa eu criar um novo projeto. Eu quero deixar claro também que a Unity eu estou utilizando a versão 6.0 dela, né? A depender da versão pode ser que alguns códigos sejam diferentes, algumas coisas mudem, então sempre bom ficar atento com isso, tá? Fora que também alguns plugins, algumas ferramentas que a gente utiliza podem atualizar e sumir, né? Então eu vou criar um novo projeto aqui. Vocês podem escolher, tem alguns templates aqui, tá? Vários templates, na verdade, você pode baixar o template e utilizar. Eu vou usar o High Definition 3D, tá? Pode usar o 3D normal também, não tem muita diferença, a diferença é graficamente só. Então eu vou criar aqui um projeto, eu vou dar o nome de primeiro projeto, tá? Certo? E aí clicando em Create, ele vai criar o projeto aqui pra gente. Tem que esperar um pouquinho. Tem aqui. O projeto dele vai iniciar vazio aqui, né? Deixa eu fechar isso aqui. E beleza. Daqui a gente tem o nosso ambiente 3D. E a gente vai começar daqui, tá? A câmera principal é o que vai gravar tudo. Então se a gente vir aqui em game, ele vai gravar isso aqui. Deixa eu colocar um cubo aqui, inclusive eu vou até mostrar pra vocês como é que criam objetos aqui, iluminação e por aí vai. Então, clicando aqui em 3D Object, a gente pode criar alguns objetos 3D, tem objetos 2D também. E vamos criar aqui uma cápsula, por exemplo. E vou deixar ela aqui na frente da nossa câmera, tá? Vou deixar ela na frente da câmera, acho que. Deixa eu ver aqui. É, mais ou menos isso. Então, vocês estão vendo que aqui a gente tem a nossa cápsula 3D. Claro, tem algumas opções aqui que a gente pode utilizar aqui do lado. Essa daqui ela é só para manusear o cenário. Não tem como você mexer em nada, é só para olhar mesmo. Clicando com o mouse 2, vocês conseguem rotacionar entre o objeto ou entre o mundo 3D, tá? Clicando nessa opção aqui. Tem os atalhos também, mas eu esqueci todos os atalhos, então não tô sabendo passar para vocês, mas clicando aqui vocês conseguem manipular a direção do objeto nas três dimensões, né? Então a gente pode criar aqui para o lado, para frente, tal. E a gente está manipulando as três dimensões. Olha, vocês podem ver que a posição vai mudando, tá? É, Aqui a gente consegue rotacionar o objeto para diversas direções, né? A gente consegue mexer nos três eixos aqui de rotação dele também. Então a gente consegue rotacionar ele, tá? Aqui a gente mexe na escala do objeto. Então a gente pode escalonar ele e mexer no formato, né? A gente pode mexer só em um eixo também, vindo aqui. E aí ele vai aumentar só um dos eixos. Opa, não, aqui é a posição. Viajei. A escala aqui. Aí ele vai mexer só em um eixo, não mexe nos outros eixos. Ele manipula os eixos. Então a gente consegue mexer tanto aqui como aqui também. Beleza. Acho que por enquanto é isso. Eu posso mostrar um pouco de criação de terreno também. Vou aproveitar e mostrar isso aqui pra vocês. Se eu vir aqui, eu posso clicar em Create, nesse maisinho aqui. A gente tem a opção de criar um cenário. Deixa eu só ver onde que é. 3D Object Terrain.
Aí aqui a gente cria um terreno, tá? A gente cria um terreno, deixa eu arrastar ele aqui. Deixa eu arrastar ele um pouco pra cá, tal. Show. A gente arrastou o terreno. Deixa eu colocar o boneco aqui em cima do terreno. Tá. Então, aqui a gente tem o nosso terreno. Se eu der um play aqui, ele vai rodar o jogo, não vai acontecer nada, porque ele vai só rodar a nossa cena. Como vocês podem perceber, o objeto não tem gravidade, né? Não tem física. Então a gente pode adicionar física da seguinte forma: a gente pode adicionar um corpo rígido a ele, um rigid body. Agora ele vai ter física, então quando eu iniciar o jogo ele vai cair, quer ver? Vamos dar um play aqui. Viu? Ele tem física agora. Ele até deu uma caída. O chão, ele tem colisão por padrão. Ele tem aqui, ó, terra encolada. Toda vez que você clica em um objeto, ele mostra todas as propriedades que esse objeto vai ter. Então, se eu clicar aqui no chão e desabilitar a colisão, como agora o nosso objeto aqui ele tem um collider, ele tem um rigid body, tem colisão física, quando a gente iniciar o jogo, ele vai descer, ele vai atravessar essa parede. Aí. Beleza. Eu acho que por agora a gente pode ficar só com isso por enquanto, de terreno e tal. E vamos um pouco pro código agora, tá? Eu vou criar um código bem simples aqui pra gente. Deixa eu deixar a colisão aqui no terreno de novo. Vocês podem criar pastas aqui, aqui são as pastas do nosso projeto, já tem algumas coisas prontas aqui, algumas coisas que a gente pode mexer ou não, tá? E eu vou mostrar como que a gente manipula essas propriedades aqui com código, tá? Inclusive, se a gente vem aqui no nosso rigid body, ele tem a opção para usar a gravidade, tá vendo? Então, se a gente desabilitar essa opção de usar a gravidade, ele vai ficar estático, já que ele não tem gravidade. Inclusive, a gente pode habilitar aqui mesmo. O jogo ele tá rodando, tá? Se eu habilitar, ele vai descer de novo. Ó. Então, deixa eu... Eu não tinha colocado pra habilitar... Ah, tá. Terreno collider eu não habilitei. Mas vocês viram que dá pra gente manipular dessa forma. Então, eu vou fazer o seguinte. Vou criar um código aqui. Vou criar uma pasta primeiro chamada scripts para organizar o nosso projeto, né? Dentro da pasta scripts eu posso criar aqui um mono behavior script. E aqui vai ser o nosso código. Eu vou chamar ele de gravidade. Gravidade, tá? Vocês têm que, claro, vocês têm que ter uma ideia baixada, ou VS Code, ou Hydra IDE, ou Visual Studio, alguma ideia baixada. Se vocês estiverem no Linux igual eu, às vezes é necessário você escolher manualmente. Então você pode vir aqui em editor, vem Preferences, eu acho. É isso mesmo. Aí você vem em External Tools e aqui tem as ferramentas que estão instaladas no seu computador e aí você pode trocar. No meu caso está usando o VS Code, mas né, no caso de vocês podem, se vocês tiverem mais de uma ideia também, vocês podem trocar, tá? Eu vou dar um close aqui. E vou dar 2 cliques aqui no script. Como já está configurado, ele vai abrir aqui o meu VS Code, tá? Ele abriu o meu VS Code. Se vocês estiverem usando o VS Code, vocês têm que instalar algumas extensões também, que eu não vou estar sabendo dizer quais são todas. Então, a gente pode começar daqui, tá? Como que a gente vai pegar e manipular o nosso rigid body? Deixa eu... Opa. Como que a gente vai manipular ele? Primeiramente, eu não sei se a galera que entrou aqui vai estar sabendo de programação, mas eu espero que vocês saibam pelo menos um pouco, tá? Pelo menos um pouquinho de programação, que é necessário pra gente estar aprendendo pelo menos a base aqui, né? Mas vamos lá. O void start é o que vai ser, esse código aqui ele vai ser executado quando iniciar o projeto. E ele vai iniciar uma vez só, tá? E o void update ele vai atualizar a cada frame do seu jogo, tá? Então se o seu jogo tá rodando a 60 frames, ele vai
rodar o código que está aqui 60 vezes por segundo. Se tiver 120, vai ser 120 vezes por segundo, tá? O starter ele vai iniciar uma vez. Então eu vou rodar aqui um debug.log, que o debug.log é um método que a gente vai utilizar para escrever uma mensagem no console do nosso jogo. Então eu vou escrever aqui olá mundo, tá? Salvei aqui esse código. Vou voltar pro meu jogo e vou dar um Ctrl R aqui para atualizar script. Beleza, eu tenho o meu comando de gravidade, ou meu código de gravidade. E assim que esse código for rodado, ele vai dar um olá mundo no terminal. Eu vou adicionar esse código, eu posso adicionar em qualquer objeto, tá? E eu vou adicionar no meu cápsula, que eu posso mudar o nome também desse objeto, eu vou colocar player, tá? Player, por exemplo. Player. E a gente tem o nosso player aqui, tá? Se eu pegar a gravidade e adicionar aqui no final, ele adiciona o script que a gente criou chamado gravidade. Claro que ele não tem nada ainda, a gente só colocou para ele dar um debug.log olá mundo, tá? Então, se a gente iniciar aqui, olá, ele deu um olá mundo aqui no nosso log, uma vez, porque é toda vez que o jogo foi iniciado, tá? Agora vamos mostrar a diferença no... deixa eu comentar isso aqui. Se vocês derem barra barra no código, comenta, então isso aqui não vai ser mais executado, né? Vamos continuar. No debug. No void update, ele vai atualizar cada frame do jogo. Então eu vou dar um debug.log aqui também. .log. Olá mundo. Debug.log, olá mundo. Salvei e agora ele compilou de fato. E agora ele vai executar o olá mundo várias vezes. Ele vai executar a cada frame que o nosso jogo tá rodando. Então, olha só. Ele executou várias e várias vezes. Passou de 1000 vezes e ele continua executando várias vezes por segundo. Porque é a quantidade de FPS que o meu jogo tá rodando, tá? É interessante a gente explicar isso, tá? E beleza. Agora eu vou explicar como que a gente vai pegar um objeto aqui e manipular ele. No caso, a gente tem que pegar um rigid body, certo? Então, como que a gente vai acessar esse rigid body? Eu vou entrar aqui no meu código, tá? Vou entrar aqui no meu VS Code e vou simplesmente vir aqui e vou criar uma variável do tipo rigid body. No caso, variáveis elas armazenam valores no seu sistema operacional, então existem vários tipos de variáveis, tipos primitivos e tipos complexos. Vamos lá, a gente pode pegar um rigid body da seguinte forma: rigid body RB. No caso aqui vai ser o nome da nossa variável e esse aqui é o tipo dela, tá? Da mesma forma que a gente pode criar tipo podemos criar uma string, por exemplo, que é um texto. Então eu vou chamar essa variável de texto e vou colocar aqui Pedro, por exemplo. E se eu botar o texto aqui no debug.log, ele vai ficar printando Pedro várias vezes. Então, se eu vir aqui, dar um play de novo, ele vai printar Pedro porque é uma variável que está armazenada. Aqui o nome, ele está printando o valor dessa variável string, tá? Então, existem vários tipos de variável, então é por isso que eu queria que vocês entendessem um pouco mais sobre isso, tá? Então, assim, vamos lá. Vamos começar a fazer manipular o nosso objeto, né? Então, a gente quer manipular o rigid body. Eu vou vir aqui, rigid body, tá? E vou dar o nome desse rigid body, eu posso dar qualquer nome, eu vou dar RB, tá? O tipo da variável, isso aqui também é uma coisa que se a variável é privada ou pública, isso aí também é uma coisa que é interessante você saber na programação em si, mas a gente pode ver um exemplo prático aqui, se eu deixar ela pública. Deixa eu dar um exemplo.
Deixa eu apagar esse debug.log aqui. Se eu deixar o rigidbody público, vim aqui para o nossa unit e vim aqui, deixa ele compilar o código aqui. Tá. Se a gente deixa público, ele aparece RB. RB é o nome da variável que a gente criou aqui, tá? Do tipo rigidbody, ou seja, ela vai receber um rigidbody aqui. Então, eu posso pegar aqui o nosso player e colocar aqui. Ele vai identificar que esse aqui é o nosso player. E dessa forma a gente simplesmente consegue manipular aqui. A gente pode vir RB, ponto, gravidade. E use gravidade a gente pode deixar false, tá? Então aqui a gravidade ela vai ficar falsa e se a gente deixar true vai ficar true. Então a gente pode habilitar e desabilitar a gravidade a hora que a gente quiser. Claro que esse código vai ficar executando várias e várias vezes aqui porque está no void update e isso aqui não é interessante, tá? Mas por que eu tô mostrando que tem público e privado? Ou porque tem público, como que funciona o público e como que funciona o privado? Porque a variável pública, ela vai aparecer aqui, mas se a gente deixar privado, private, opa, private, se a gente deixar ela private, a gente não tem como pegar o rigidbody dessa forma, tá? A gente não tem como pegar o rigidbody. Eu vou compilar aqui de novo o código. Tá? Tá vendo que aqui não tem mais o nosso rigidbody. Eu vou simplesmente, pode vir aqui criar um RB, que a gente vai receber um get component, tá? E aí a gente passa o tipo do componente que a gente quer, no caso rigidbody, tá? E aí ele vai pegar esse componente do pai dele. Então, no caso, o pai dele é o objeto player, certo? Dessa forma, ele não pega manualmente, ele não pega de qualquer pessoa, ele vai pegar só do pai dele. Ou seja, desse cara aqui. Do cara que tá encorpando ele, se é que podemos dizer assim. O cara que tá, onde ele está, de fato. Então, vamos supor que ele tá aqui, dentro do nosso objeto player. Então, ele vai pegar o rigidbody dentro do player. Se eu botar um rigidbody no terrain e colocar esse mesmo código, ele vai pegar o rigidbody do terrain, tá? E por aí vai. Então, assim, é assim que a gente pega do nosso pai o objeto. A gente pode deixar público e fazer dessa forma aqui também. Não tem problema. Então, beleza. Aqui dessa forma a gente consegue manipular a gravidade. Então, se eu deixar true aqui, salvar, voltar pro jogo. Calma aí que eu acho que ele não compilou. Vou dar um Ctrl R. Agora tá compilando o shader. Ele vai habilitar a gravidade pra gente aqui agora, quer ver? Tá certo? E ele tá habilitando infinitamente aí, sendo que não tem necessidade, mas ele vai executar aqui, tá? Então, o que a gente vai fazer agora? Eu quero que quando eu aperte uma tecla, ele habilite a gravidade e desabilite, tá? Então, se eu clicar aqui, eu posso usar um if, né? Se. Então, se a gente pressionar uma tecla, eu posso escolher a tecla tipo input. A gente tem um método input que tem. A gente tem um objeto input que tem um método getKey, tá? E no getKey a gente pode pegar um keycode, tá? Então a gente pode pegar o keycode do espaço, de diversas teclas aí. Eu posso pegar aqui, por exemplo, eu quero pegar o keycode da tecla E. Então keycode.e. Keycode.e. Oh, caralho. Keycode.e, tá?
pegamos aqui, então toda vez que essa tecla for pressionada, ele tem que estar no void update porque ele tem que estar executando a todo momento para ele verificar se eu estou pressionando essa tecla ou não, tá? Então, se eu pressionar a tecla E, eu quero que ele habilite a gravidade, tá? Então, eu ainda vou dar um debug.log aqui, debug.log gravidade habilitada, tá? Então, dessa forma aqui a gente consegue habilitar a gravidade e mostrar quando que eu estou pressionando essa tecla. E dessa forma a gente consegue manipular tanto as teclas e o que você vai fazer com cada tecla e também manipular a gravidade. Então, vamos voltar para cá. Se eu vim aqui, eu não sei se o código compilou, não, o código não compilou, ele tá com código antigo, tá vendo? Então vou dar um Ctrl R, agora ele tá compilando. E vou dar um play. Então, deixa eu abrir aqui completamente. Se eu apertar a tecla E, perceba que gravidade habilitada. E eu tô apertando a tecla E várias vezes, ó. Então ele vai mostrar essa mensagem várias vezes. Porque ele vai executar esse método várias vezes. Certo? A quantidade de frames que o meu jogo tá rodando, ele executa. Mas de qualquer forma, ó, tô rodando o jogo, não tem nada. Apertei a tecla E, gravidade habilitada, o nosso bloquinho caiu. A nossa cápsula, tá? Então, eu acho que é isso por enquanto. A primeira aulazinha é bem básica mesmo, uma coisa só para vocês entenderem como que funciona os objetos dentro da Unity e como que você pode manipular ele com código de forma bem simples, uma coisa bem básica, então é mais para o início, né? Então, para começo, isso aqui tá ótimo, tá? Então, valeu, espero que tenham gostado bastante do vídeo e é isto aí.